Eu quero compartilhar um artigo publicado hoje no jornal O Globo, pelo Carlos Fernando dos Santos Lima. É um dos procuradores que é tido como uma das cabeças da Lava Jato. Ele fala assim: pressão americana contra a corrupção. Aí ele fala que a cleptocracia não pode ser... Aliás, hoje ele se apresenta como advogado especialista em compliance. Então ele saiu do Ministério Público e foi ganhar dinheiro oferecendo serviços de compliance para as empresas brasileiras. E ele fala que o governo americano cada vez mais vai combater a corrupção internacional para combater as cleptocracias, cita o FCPA, né, Foreign Corruption Practice Act, e diz aqui, vou trazer uma frase textual dele, em que ele afirma assim, olha, aqui, o Joe Biden, o que veremos nos próximos anos serão medidas legislativas, regulatórias contra a cleptocracia. Essa vai ser uma das grandes iniciativas do Joe Biden. Um país não pode permitir a corrupção como forma de governo, tal, ou que suas empresas tenham um modelo de negócio incompatível com cleptocracia. E aí ele fala desse memorando nos Estados Unidos e fala assim: abracemos esta ideia. Na teoria é ótimo, né, que todos os países não tenham cleptocracias, que abracem a luta contra a corrupção e tal, mas isso aí não é um instrumento de subordinação dos países aos interesses internacionais, de certa maneira? Porque será que existe essa preocupação também nos Estados Unidos, com as empresas deles? Queria te perguntar sobre isso. Sem dúvida, Leonardo. Esse artigo está se referindo a um comunicado feito pela Casa Branca no último dia 3 de junho, dizendo que a Casa Branca iria colocar todas as agências norte-americanas para promover o combate à corrupção ao redor do mundo. Então, a primeira questão que se coloca qual a legitimidade dos Estados Unidos atuarem em outros países, né? Sobretudo, de que forma será essa atuação? Será de modo informal, como nós vimos acontecer aqui na Lava Jato, e nós provamos que isso aconteceu? O segundo ponto, será que esse combate à corrupção não é apenas um pretexto para que haja a intervenção dos Estados Unidos em outros países? Quando você pega, por exemplo, essa lei chamada FCPA, que é uma lei norte-americana de 77, que busca punir a prática de suborno no exterior, essa lei está sendo utilizada há muito tempo pelos Estados Unidos para expandir a sua jurisdição em outros países, inclusive no Brasil. Nos últimos anos, o Brasil acabou pagando elevadas multas para os Estados Unidos, para o Tesouro norte-americano, a partir da aplicação desta lei chamada FCPA. Nós chegamos a responder por cerca de 30% da arrecadação dos Estados Unidos, baseada nesta lei chamada FCPA. Inclusive, Valesca e eu temos um trabalho específico sobre a aplicação ou má aplicação desta lei da FCPA aqui no Brasil. Então, é um questionamento que nós temos sempre que fazer. Eu destaco aqui, Tereza e Leonardo, um trecho de uma mensagem que nós nos deparamos, né, naquele arquivo que nós acessamos com autorização do Supremo, de conversas de procuradores, uma mensagem, uma planilha que o procurador Dallagnol tinha com as tarefas que ele precisava realizar num determinado momento. E uma das tarefas que ele se propunha era olhar empresas brasileiras que pudessem ser punidas pela FCPA, ou seja, ele estava, na verdade, buscando empresas que pudessem ser multadas pelos Estados Unidos. É interessante isso, Cristiano. Só para a gente colocar para o nosso pessoal, assim, é como se o Dallagnol trabalhasse não como um procurador da República do Brasil, mas como um fiscal tributário dos Estados Unidos. Então, ele era um fiscal, um agente da Receita Federal dos Estados Unidos. O
perguntando o seguinte: olha, eu vou aumentar a arrecadação tributária de um outro país. E aí eu te pergunto, quer dizer, tem esse componente de política tributária, por exemplo, de fazer com que outros países aumentem a arrecadação fiscal dos Estados Unidos, para que os Estados Unidos talvez, por exemplo, produzam novas bombas, ou sei lá, criem novas empresas, concedam Bolsa Família? Será que eles vão arrecadar impostos em outros países dessa maneira indireta? Bom, essa é a grande questão, né? Os Estados Unidos estão aplicando, né, trilhões de dólares para destravar a sua economia e, aparentemente, os demais países, inclusive o Brasil, terão que pagar pelo menos uma parte dessa conta. E isso vem, dentre outras formas, pela expansão da jurisdição norte-americana para outros países, inclusive para o Brasil. É sintomático que o nosso país tenha respondido por cerca de 30% da arrecadação dos Estados Unidos em relação às multas aplicadas com base nessa lei chamada FCPA. Então, o nosso país claramente foi colocado como alvo dessa expansão da jurisdição norte-americana. E é uma expansão indevida, porque não só não cabe aos Estados Unidos, né, fazer essa investigação aqui no nosso Brasil, no nosso país, como tampouco cabe às autoridades brasileiras se colocarem como verdadeiros agenciadores dos interesses norte-americanos aqui no Brasil.